A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Que bênção. Nós podemos estar aqui hoje, graças a Deus, né? Para iniciar mais um livro da Bíblia Sagrada. Hoje, o livro de 1 Crônicas, de 29 capítulos. Irmãos, um livro que no Torá, isso na Bíblia hebraica, que Jesus fala dela em Lucas 24:44, irmãos. Aleluia. Ele fala da Bíblia hebraica, qual está esse livro. Só que lá na Bíblia hebraica, irmãos, aleluia, a primeira e segunda crônicas é um livro só, né? Como Reis, Samuel. A gente já falou isso em outro vídeo que está aí no canal, né? Curiosidades Bíblicas EV Marcelo. E na nossa Bíblia, a gente sabe que é 39 livros. Aleluia. Porque a primeira Crônicas é um livro e segunda Crônicas é outro livro, né? E outra coisa que a gente tem que falar aqui com uma curiosidade, irmãos, o livro de Crônicas, ele não, a gente pode falar assim 100%, né? A sua autoria, assim, quem escreveu, né? Aleluia. Uns acreditam na tradição judaica que foi Esdras, né? Chamam Esdras até de profeta, mas a gente sabe que Esdras tem um livro, ele era um escriba, né? Na tradição judaica, chama ele de profeta. Agora a gente também sabe, né? Que no nosso entendimento, estudando, vendo, né? Que o livro de Crônicas também pode ser que ele foi escrito, não afirmando, aleluia, por um dos profetas, ou Gade, ou outro profeta, né? Mas a gente sabe de uma coisa, irmãos, que a Bíblia Sagrada, toda ela, os seus 66 livros, né? E mais em específico, vamos falar hoje, o livro de Crônicas, né? É inspirado pelo Espírito Santo, né? O autor, se foi Gade, se foi Natan, se foi Esdras ou outro autor, irmãos, é importante sabermos sim, mas se não podemos afirmá-lo quem foi, o importante é que a escritura ela é inspirada, né? A gente sabe que o livro de Crônicas, irmãos, ele tem algumas divisões, né? Os seus primeiros capítulos, né? 9, vai falar sobre a genealogia, né? Desde Adão, aleluia, até Davi. Irmãos, como nós falamos em outros vídeos, né? Mais precisamente de 2 Reis, a gente falou que não ia comentar, irmãos, genealogia por genealogia. Para os irmãos terem uma ideia, o primeiro livro de Crônicas, né, ele é de 54 versículos. Então, se nós fôssemos aqui comentar, irmãos, personagem por personagem, nós íamos ficar aqui semanas, né, falar de cada personagem, o que ele viveu, o que aconteceu. E outra coisa, irmãos, cada personagem, a gente sabe que não tem, aleluia, informações de cada um em específico, né? Muitas informações. Então a gente lendo aqui, irmãos, viu alguns personagens da Bíblia, né? E vamos comentar um pouco deles, né? A gente sabe, irmãos, que o livro de Crônicas, como depois o 2 Crônicas, ele é um livro que dá mais em detalhes e informações do que 1 e 2 Reis. Então os irmãos vão estar acompanhando aí no canal alguns vídeos mais lá para frente, os irmãos vão ver que outros vídeos que nós comentamos, nós não comentamos com tantos detalhes. E nesses aqui nós vamos comentar. Aleluia. E o primeiro livro de Crônicas, irmãos, com o primeiro capítulo do primeiro livro de Crônicas, né? Com 54 versículos, vamos falar de alguns personagens só. Isso para a glória de Deus, né? O versículo 1 ao 5, irmãos, vocês vão ver aqui falando Adão, Sete, Enos. E chegando no 5 aqui, fala os filhos de Jafé. Então, a gente vê Adão, Sete, Enos, nomes destes antigos personagens do pré-dilúvio, né? Antes do dilúvio. Que cada um teve a sua história. A gente sabe que Adão, aleluia, foi o primeiro homem, depois Eva, sua esposa, né? Sete foi o filho que ele teve depois da morte de Caim, aleluia. Isso quando a Bíblia registra quando veio os primeiros filhos, após a desobediência a Deus no pecado, né? Porque, segundo a palavra de Deus, irmãos, vocês vendo os livros lá, Gênesis, primeiro capítulo, segundo, antes teve sim, nascimento de filhos e filhas, porque Deus falou, crescer e multiplicar, mas que registra, começa a registrar os nomes, né?
mais assim específico, né? Foi primeiro Caim e Abel, depois Sete. Aleluia. O versículo 7 e 8 vai falar aqui assim, ó. Os filhos de Javá e 8 os filhos de Cã, né? A gente vê Dodanim, se refere aos rodos, nativos da ilha de grega de Rhodes, os filhos de Cã. Então, são algumas curiosidades que nós estamos trazendo aqui. Os versículos 8 e 9, né? Principalmente o 9, fala aqui, ó. E os filhos de Cush. Aí os irmãos vão ler aí nas suas Bíblias, né? Foram nomes de grandes nações indicadas dos nomes dos filhos de Cã. Aleluia. O 12, a gente vai ver, tá assim, ó. E os Patruceus, e os Calueus, dos quais procedem os filisteus e os Cautoreus, né? Esses eram os habitantes de Cafitor. Isso está registrado aonde? Em Deuteronômio 2, 23, né? Nome de antigos textos acadianos, né? Deuteronômio 2, 23. Dos versículos 13 ao 17, aqui fala, e Cã gerou a Sidom. 17, foram os filhos de Sem. Os irmãos vão ver, Et fundou a nação dos heteus, onde está hoje a Turquia Central. Então, como falamos aqui no início, irmãos, não vamos dar nome por nome de cada genealogia, porque nós vamos ficar um tempo aqui gigante aqui, né? Versículos dos 28 ao 31, irmãos, os irmãos vão ver aqui, ó, descendência de Abraão até Jacó, né? O 28 fala assim, ó, os filhos de Abraão foram Isaac e Ismael. Aí você fala assim, mas Ismael não nasceu primeiro? Sim, mas o filho da promessa, irmãos, era Isaac, por isso que registra o nome dele primeiro, né? E é o 31, onde vai falar de Isaac aqui. Então, os irmãos vê que aqui nessa ordem aqui, irmãos, está falando do filho da promessa primeiro, que tinha que ser da esposa de Abraão, né? Versículo 34 ao 36, nós vamos ver aqui, ó, vai falar assim, Abraão, pois, gerou a Isaac, e foram os filhos de Isaac, Esaú, e depois Ismael. E o 36 vai falar assim, ó, aleluia, os filhos de Eliafaz, Temã, Omar, Zefe, Gaetã, Kenaz, Tímina e Amaleque. Então, a gente vê que Tímina foi concubina de Eliafaz. Gênesis 36, 12. A gente vê aqui, irmãos, que no decorrer aqui da leitura, os irmãos vão ver que a genealogia aqui vai chegar, aleluia, até o 54, que fala assim, ó, o príncipe Magadiel, o príncipe Irão, estes foram os príncipes de Edom. Então, aleluia, os irmãos vão ver que as genealogias, elas vão continuando, de personagem até personagem. Os irmãos falam assim, mas nunca vi esses nomes. Irmãos, Deus, ele é tão maravilhoso, irmãos, que cada um da sua genealogia teve uma história, teve uma vida ali com Deus ali, algo aconteceu que ficou registrado, irmãos, aleluia. Os irmãos vão ver que depois no capítulo 2 vai falar assim, ó, genealogia de Jacó até Davi. Irmãos, cada um teve a sua parte na história, cada um teve algo que Deus usou ali para deixar escrito. Hoje, irmãos, Deus quer usar a minha, a sua vida, para algo ficar registrado, não numa outra Bíblia, irmãos, mas lá num livro, que a Bíblia fala que vai ser aberto os livros, é o livro da vida, os livros das obras, aquilo que nós viemos fazer para o Senhor, ficar registrado ali, e o nome dele, da sua vida ser glorificado, irmãos. Isso que Deus quer. E naquele dia, irmãos, o seu nome, meu nome, está escrito lá no livro da vida. Isso que é a nossa luta, a nossa labuta, a nossa persistência para um dia, aleluia, seja o Senhor nos chamar no individual ou no coletivo, no arrebatamento, estarmos juntos com o Senhor. Irmãos, hoje vamos parar por aqui e deixar esse primeiro capítulo do livro de Crônicas, aleluia. Irmãos, você fala assim, mas 9 capítulos com genealogia? Sim, irmãos. Cada um teve a sua parte na história. Deus, o Senhor, quer que você, quer que nós deixamos a nossa parte hoje
escrita lá nos livros, que é o livro das obras na história, irmãos. E o nome do Senhor Jesus seja glorificado na minha e na sua vida, amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente, que o Senhor use a sua vida, irmãos. Eu quero, nesse primeiro livro de Crônicas, orar pela sua vida. Aleluia, para que Deus te dê graça, para que você nos ajude aí, irmão, se inscrevendo no canal, você aí curta os vídeos, né? Envie para outras pessoas e seja um instrumento de Deus, irmãos, para trazer mais inscritos para o canal. Pai, abençoe esse irmão, essa irmã, esses inscritos no canal que o Senhor tem preparado, Pai, para nos ajudar a fazer a tua obra, Pai. Deus, coloca as tuas mãos, conceda a vitória do alto a todos, Pai. É o que eu lhe suplico, lhe peço, lhe rogo, no nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.